Aleluia. Paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 1. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão em espírito de mansidão. Considerei a vós mesmos para que também não sejais tentados. Carregai os fardos um dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando não é nada, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo, que aquele que está sendo instruído na palavra transmita a quem o ensina todas as coisas boas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos domésticos da fé. E eu quero começar pelo fim. Enquanto temos oportunidade. A minha teologia, a minha interpretação do sagrado é essa. Enquanto eu tenho oportunidade. Enquanto você tem oportunidade, a vida passa, as coisas mudam. A estação que está hoje talvez não seja a mesma de amanhã. A vida não é ciência exata. Às vezes é coisa perigosa viver, as coisas mudam assim. E às vezes até a vontade de Deus muda ao meu e ao seu respeito. Às vezes Deus facilita, às vezes Deus dificulta, às vezes Deus abre, às vezes Deus fecha. É o que a palavra já diz, né? A porta que ele fecha, mas também a palavra diz a porta que ele abre. É aquilo, se Deus é por nós, quem é contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem pode ser por nós? Então, tem momentos que Deus rivaliza contra nós. Se você entende o que eu estou dizendo. Então vai ter momentos que Deus não vai ser a nossa solução, Deus vai ser o nosso problema. Porque, como eu disse alguns domingos atrás a você, Deus tem uma outra visão, tem um outro panorama. A gente é raso na nossa visão, porque nós estamos no cronos, no tempo contado, e Deus não. Deus está na eternidade. Então, a visão que Deus tem sobre as coisas é totalmente diferente da nossa. Por isso que, por vezes, Deus também é o promotor do meu e do seu problema. E isso é uma boa notícia. A pregação de hoje vai ser para você entender isso. Irmão, se Deus for o nosso problema, que problema maravilhoso nós temos. Como Ele está vendo algo que a gente não está vendo, tem situações e processos na nossa vida que Ele não vai negociar até que a gente aprenda. Não só para que a gente agrade Ele ou adore Ele de uma maneira mais legítima, mas para o nosso próprio benefício e prazer. Então isso aqui é muito importante. Primeiro fundamento, enquanto nós temos oportunidade. Então, não deixe a vida passar sem que você aprenda. Com qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. Não deixe a vida levar você. Não deixe a vida passar desapercebido.
Seja esse tipo de cristão atento, ouvindo Deus. Até em situações que aparentemente não é Deus falando. Mas eu pergunto para você, na nossa vida, o que não é Deus falando? Uma briga, uma desavença, uma briga de trânsito, uma briga do casal, um dinheiro que faltou, um dinheiro que você tem a mais. Então, não deixe as situações da vida passarem sem que você considere tudo de maneira espiritual. Olha só que interessante, eu tinha esquecido, eu não ia dar esse testemunho. Há uns 40 dias, mais ou menos, eu preguei em Málaga, na Espanha. Mas antes da viagem, estava dirigindo, e o Espírito de Deus falou comigo. Ei, cuide daquele casal de pastores, faça uma oferta. Veio. E eu fiquei feliz. Glória a Deus, amém, Senhor. Enquanto você tem uma oportunidade, faça o bem a todos, principalmente os da família da fé. Aí eu perguntei, como eu vou ajudar? Aí ficou mais complexo, porque a ajuda custava 10 mil reais. E não tem, irmão, não acho que eu sou rico, não. É o dinheiro do trimestre, entendeu? E eu tinha aquele recurso, e me veio um batismo de alegria, eu fiquei feliz, vou fazer, mas não fiz. Por quê? Assim como você tem muito boleto para pagar, e fui resolver minha vida. Mas eu tinha recebido o batismo, você está aqui? E não ter feito foi desobediência, mas não foi. Porque eu aceitei, racionalmente eu aceitei. Eu aceito a sua ordem. Eu sou o teu servo. Esse recurso está comigo, mas ele não é meu, ele te pertence. Toda a terra te pertence, todo o ser criado, humano e não humano, são teus. Quem sou eu para dizer que não farei o que o Senhor ordenou? Mas não fiz, mas aceitei que faria. E disse, se eu aceitei que farei em outro momento. Nesse momento, acabei esquecendo, muito problema, tem muito problema para resolver e muita conta para pagar. Peguei o avião e fui embora pregar na Espanha. Cheguei na Espanha, minha esposa me manda mensagem no WhatsApp, dizendo, meu bem, o pastor e a pastora fulano vieram aqui em casa, estão tão tristes, abatidos, com muitos problemas, e eles vieram aqui perguntar se você não podia emprestar para eles 10 mil reais. Então, o que o seu pastor está ensinando hoje, não é só porque é uma palavra de dízimo e oferta. É porque é a nossa vida. E a nossa vida, nele, é uma questão de vida e de morte eterna. Quando você diz não a um chamado de Deus, em qualquer situação que seja, espiritual, emocional, Deus diz a você, ligue para tal pessoa. Deus diz para você, abrace tal pessoa. Deus diz para você, confronte tal pessoa. Mas Deus diz para você, dê R$1 àquela pessoa. Pode envolver questões de vida e morte eterna. Você entende isso? Então Deus me dá uma ordem, um valor, eu não faço, e a pessoa recorre aquele valor a alguém que Deus já tinha dado uma ordem. Aí onde que você coloca a sua cara nessa hora? Onde que você pode fugir do Senhor? Da vergonha, do constrangimento, do peso. E não é só Deus. Quando você ama a Deus, você ama as pessoas. O peso que pode estar sobre aqueles irmãos ali. E eu lá do outro lado do mundo, para poder chegar em casa, no mínimo 12 horas de voo. E aquele peso, meu Deus, que pressão é o problema que essa pessoa está enfrentando que o dinheiro resolveria. E se Deus falou ao meu coração, porque é de extrema importância. Ô Senhor, me perdoa. Mas continuo não tendo. Mas continuo querendo. Aí eu volto e sigo a vida. E a minha esposa, você ligou para o pastor? Não. Liga,
Porque se fosse a gente, no mínimo, uma satisfação é agradável para quem está sofrendo. Nossa, só minha mulher. Mas eu com vergonha da pessoa e com vergonha de quem? De Deus. Até que numa segunda, terça-feira, eu fui levar meus filhos para brincar no shopping. E lá no shopping, sem tempo, sem ninguém, sem WhatsApp, sem nada, só sentado, vendo as crianças brincar, o Espírito Santo diz, agora você tem tempo, né? Tenho, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Ligue para o pastor. Pastor, desculpa pela demora, Keila falou para mim, eu estava na Espanha. E eu tenho uma ordem do Senhor no meu coração, que não é emprestar esse dinheiro, é ofertar esse dinheiro. E não sou eu, é Deus que mandou, então não tem nada a ver comigo. Então não é Anderson dando, é seu pai dando. A diferença é que o dinheiro vai estar na minha conta, mas não é meu, é dele. Então não sou eu dando, é ele dando. Essa é a minha, quando o assunto é esse, a minha maturidade é essa. Eu não oferto nada a ninguém, não é meu, eu não posso dar o que não é meu. É aqui que está o fundamento da prosperidade, é aqui que o crente se perde. Não, pastor, o que é isso e tal? Eu falei, macho. E ele ficou feliz, mas eu falei, não fique feliz porque eu não tenho dinheiro. Eu só estou lançando a minha palavra. Eu tenho a ordem do seu pai. Seu pai disse a mim como servo o que fazer, e eu farei. Então, ora aí que eu oro de cá. E quando entrar na conta, já tem destino. Isso, sei lá, terça-feira à noite. Você está aqui? Amém. Aí, quarta-feira de manhã, um casal de Goiânia me chama. Pastor? Oi, querido. Paz, tudo bem? Tudo. Pastor, a gente queria a sua conta. Amém, querido. E não falou nada, eu passei a conta. Pastor, é que a gente fechou um bom negócio e a gente sentiu no coração de fazer uma oferta na sua vida e tal. Confere aí se entrou na sua conta. Aí eu fui entrar na minha conta e quando eu entrei na minha conta, entrou R$200. Aí eu falei, eu acho que entrou. Aí o Espírito Santo falou bem assim, e eu não passei conta poupança, eu passei conta corrente para eles. Quando ela pediu, eu mandei a corrente. Aí eu fui entrar na corrente, tinha alguém depositado naquela manhã R$200. Aí já foi outro nébias. Mas eu falei, amém. Oferta não tem preço, tem valor. Então pode ser R$1 e 1 bilhão. Se nasceu no espírito, é espiritual. Se nasceu na carne, uma oferta do diabo teria maior valor diante de Deus. Aí o Espírito Santo falou, olha a poupança. E eu reagi, não, mas eu passei a corrente. Olha a poupança, macho. Está parecendo Pedro. Aí eu entrei na poupança. Aí R$10.000 na poupança. Aí eu falei, entrou, glória. E fui para a vida. Tinha que pegar um voo para resolver meus problemas Brasil afora. E feliz, meu Deus, 10 mil, muito boleto para pagar. Aí eu, no caminho para o aeroporto, aí o Espírito Santo falou bem assim, bom dia, está com tempo? Está com tempo livre, né? Estou, Senhor. Quanto foi que entrou na conta? 10 mil. Corrente ou poupança? Aí eu, poupança. Pois é, porque se fosse para corrente, entrava num mar cheio de tubarões, né? Taxa, TED, DOC, boleto. E você não acha que é didático você ter dado a corrente e entrado na poupança e eu já tenho um objetivo claro, que eu falei a você há 45 dias e você empenhou a sua palavra que faria? Aí já vira uma igreja o carro, né? É mesmo, Senhor. Aleluia! E comecei a gritar dentro do carro, é glória! É! Meus irmãos, santo é o teu nome. Pastor, o número da conta. E os seus boletos, pastor Anderson? É outra jurisdição.
enquanto temos oportunidade. É isso aqui que eu fico chateado com gente que quer discutir teologicamente demais e não tem história para contar. Se dízimo é válido, se não é, se oferta é válida, se não é, eu quero saber de Deus presente, porque está se agradando e promovendo a sua agenda. Tem história para contar, crente? Se não tem história para contar, sua teologia é furada. Porque crente bom, que está amando a Deus e que Deus está se agradando, e por isso responde, tem história para contar. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos. E aí, coisa linda? Porque, como eu sempre digo, é fácil dar o dízimo de R$10 e de 100. E dar os 10 mil. Se seu dízimo fosse 100 mil, você daria? Quando seu dízimo é R$10, você não faz questionamentos. Quando seu dízimo é 500, você diz, não sei para onde vai o dinheiro. Porque mamon vai crescendo dentro de você não vai percebendo. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. O segundo ponto, para encerrar, que é mais interessante, primeiro Paulo diz, carregue os fardos uns dos outros. Depois ele diz, cada um carregue seu fardo. Uai, Paulo, decida, ou eu carrego o meu fardo, ou eu carrego o fardo do irmão. Porque aqui que é o processo interessante. Porque individualmente eu me comprometo com Deus, Deus me dá o fardo pessoal para carregar. E quando eu entro nesse processo de Deus, eu passo a enxergar o que Deus enxerga, aí eu me envolvo com o fardo do outro. E é aqui que a gente tem um conceito de prosperidade errado. Querer a bênção sem querer ser o abençoador. É aqui que está esse equilíbrio, essa simetria. O cristão, irmão, é assimétrico. Como eu sempre digo, ser gay é pecado. Aí está aqui vendo pornografia. Não tem simetria de caráter. Aí não atrai o favor de Deus. O que atrai o favor de Deus? Simetria. Não pode haver assimetria, disparidade. Olha, Deus, eu quero a bênção. Olha, Deus, mas eu não sou abençoador. Não, tem que elevar, tem que haver simetria. Eu tenho que desejar a bênção de Deus e o favor de Deus. Mas eu tenho que elevar ao mesmo nível de igualdade o desejo de ser o abençoador. Você é o abençoador ou só deseja a bênção? Você é um milagre ou só deseja o milagre? Aí o texto diz, de Deus não se zomba, o homem só pode colher o que planta. E eu encerro perguntando a você, podemos marcar um café para você me contar as suas histórias? Ou as histórias de Jesus na sua vida? O que Ele está fazendo de maneira gratuita, como diz o escritor de Hebreus, Deus é presenteador daqueles que o buscam. Então Deus ama dar presentes aos seus filhos. Se você não está recebendo presentes de Deus, tem algo errado com a sua adoração, espiritualidade, obediência ou teologia. Porque onde Deus é buscado, amado, querido, aguardado, celebrado, adorado, respeitado, honrado, a Bíblia diz que Ele é presenteador. Porque olha como que é a agenda de Deus. Sem o Anderson é o menor dos focos. Sem o Anderson, Goiânia não encontraria Brasília. Olha que, quando você orar pelo milagre financeiro, irmão, expande teu entendimento, expande tua perspectiva. Deus tem uma necessidade em Brasília e Deus tem um recurso em Goiânia.
E essas pessoas não se encontram sem o mediador. E quem é o mediador? O adorador, que não é só abençoado, é abençoador. Então, aqui no meio está um interlocutor que vai ligar Goiânia, a provisão, com Brasília, a necessidade. E quando Deus sabe fazer com que o recurso passe por esse adorador não cometerá o crime de desonrar o Senhor, negando ao Senhor de prover a necessidade de quem clamou. É aqui que está o segredo da prosperidade. Porque você não está recebendo porque só quer pagar seus boletos, irmão. Olha que coisa magnífica é o nosso Deus. Nesse exato momento, Ele pode estar mexendo com alguém, para alguém responder a oração que você fez. Mas talvez Deus não consiga ligar vocês direto, aí precisa de uma terceira, uma quarta pessoa. Aí quando o crente é abençoador, ele recebeu e entendeu. É aqui que também está outro segredo. Talvez o que você tem, irmão, não é pão, é semente. Você já fez essas perguntas? É a maneira de eu sempre analisar. Irmão, se a bênção que Deus deu na sua vida não resolveu o problema pelo qual motivou você a orar, que tal que o pouco que veio é o teste se você é digno de receber mais? Porque o que veio, se não dá para resolver o que você orou, que tal desconfiar que aquilo que veio, sendo pouco, é o teste do seu caráter, se você vai ser semeador. E talvez aquilo que veio não é o seu pão, porque você pediu pão, e o pão vem para você matar a sua fome, resolver o seu problema. Se não dá para resolver o seu problema, que tal entender que é um teste de semeadura? Que é semente e não pão. Que não é sobre você, é sobre alguém. Que você não é o fim, seu meio. E o Espírito Santo falou algo para mim importante no carro. Eita, que 10 mil reais bom. É uma ótima semente para aquilo que você está orando para mim. Eu aleluiei no carro, irmão. Cheguei no aeroporto voando. De fato, né? Além da ordem que você tem para servir meus servos, é uma boa semente para os valores que você está me pedindo. É um bom dízimo. Olha só que doideira, quando o cara quer ser pleno em Deus. Antes de receber o dinheiro, ele já dizimou. Quanto que é o dízimo? Quanto que é o montante de um dízimo de 10 mil? Oxi. E não orei por 100 mil não, irmão, ainda é pouco. Mas o Senhor disse, é uma boa semente. Vamos? Eu disse, ontem. O Senhor sabe que eu não tenho rivais. O Senhor sabe que o Senhor é único. O Senhor sabe que eu vivo como se tivesse dono. Eu tenho um pedigree, vira-lata eu não sou. Eu amo Jesus, bora. 10 mil reais? Simbora. Podia ser 1 milhão, 10 milhões. A minha alegria de fé é justamente entender isso. E aqui que ganha valor, o que o apóstolo diz. O culto já começou, tá, irmão? Não é mais sobre dízimo e oferta. Já estou pregando. Enquanto você tem uma oportunidade. Sabe a briga do teu casamento? É uma oportunidade de você ser adorador, de você ser santo, de você praticar a justiça do reino. Ó, você treinando o grito. E o Espírito Santo dizer, vamos reagir diferente a essa situação? Enquanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos. Principalmente da família da fé. Hoje, um irmão da Bola de Neve de São Paulo mandou um testemunho. Ele falou bem assim, obrigado, eu odiava você,
pelo que você fala sobre masculinidade. Irmão, eu recebi o chamado de irritar os homens do Brasil. Eu entrei, saiu até na Folha de São Paulo, semana passada. Veja, sei lá, o homem que promete cura do machismo. Olha as tretas que seu pastor foi se envolver. Aí o irmão falou bem assim: olha, eu odiava você, porque você questionava o que eu estava vivendo. Mas quando eu decidi me debruçar o conteúdo, dormi menino e acordei homem, me comprometi, segui o que você pregava, vivi os princípios de generosidade que você ensinou. Então estou agradecendo por ser um homem diferente, um marido diferente, ter uma família diferente, testemunhar que por causa dos princípios que você ensinou, semeei de maneira radical e acabei de colher e ganhar um carro. É isso que eu estou falando, irmão. Teologia que preste tem fruto. Grava essa aí, eu gostei dessa. Faz aí, no Facebook. Tira uma foto e coloca essa hashtag. Teologia que preste tem fruto. Se não tem fruto, é teologia de demônio. Pai, nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos pela tua bondade e fidelidade. Obrigado pelos recursos que o Senhor confiou a nós, que não são nossos. Essa é a nossa adoração. Obrigado porque estão conosco. Obrigado porque pode nos dar dignidade, lazer, moradia, alimentação, pode pagar as nossas contas, pode educar os nossos filhos, mas não são nossos e nós somos gratos por isso. É dom do Senhor, é um privilégio que nós temos como um povo redimido, um povo santo, um povo que se tornou filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Te agradecemos pelos teus dons sobre nós e nós adoramos ao Senhor com os dízimos e ofertas, como um símbolo de gratidão, reconhecimento da tua soberania sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor, e nós pedimos que o Senhor expanda a influência, as oportunidades daqueles que aceitam ser dizimistas, ofertantes, generosos no teu reino, Senhor. Aqueles que se preocupam com o pobre, aqueles que se preocupam com missões, aqueles que se preocupam com a tua casa e com a tua agenda. Que o Senhor prospere esses homens e mulheres, que o Senhor prospere cada família que julga que os princípios do teu reino é algo importante a ser obedecido e seguido. Que o Senhor surpreenda cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.